Boa noite, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é a Lei 10.639, tá? E eu vou iniciar a aula falando do plano, no nosso plano de aula, tá? O objetivo, que é compreender a Lei 10.639 e sua implementação na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, tá? A nossa aula vai ser expositiva e dialogada, introdutória com a Lei 10.639. Eu vou fazer o uso de slides, tá? A síntese, vocês no final da aula, tá, vão apresentar para mim uma proposta pedagógica para trabalhar a lei no ambiente escolar, certo? Eu vou fazer o seguinte, a próxima aula eu vou mandar por e-mail para vocês e a ementa da disciplina também, certo? Eu vou passar os slides. Bom, Lei 10.639/2003. Alguém já ouviu falar dessa lei? Já estudou essa lei? Conhece essa lei? Não? Bom, a Lei 10.639, pessoal, é uma lei que ela foi alterada em 2008. Inicialmente, essa lei em 2003, era introdutório dela, fazia parte do contexto dela apenas a cultura afro, tá? Afro-brasileira e africana. Essa lei, ela é obrigatória dentro do currículo das escolas, elas sendo estaduais, particulares ou municipais, até o ensino médio. Só que em 2008 foi feita uma reformulação dessa lei e ela incluiu a cultura indígena, né? Aí passa a ser 11.645/2008, que foi a reformulação que teve. Vivendo num país de miscigenação, cultura afro, contextos diversos no Brasil, é extremamente importante tratarmos dessa cultura, desse quesito, na questão de desmistificar e sair um pouco do senso comum do papel do negro na sociedade. Eu acho que é interessante a gente prestar atenção nessa lei, o quanto ela valoriza a cultura afro, certo? Até então, nós temos um pensamento, o que vocês pensam quando vem a figura do negro na cabeça de vocês, no Brasil? O que vocês pensam? Vocês pensam escravo, no quilombo? É isso que vem, né? Só que os negros trouxeram benefícios, eles enriqueceram a nossa cultura. Então, a gente tem que sair um pouco mais desse senso comum e começar a ter uma ótica diferente e o quão foi a participação deles no nosso contexto histórico-cultural. O que a gente precisa entender? Aí o que a lei fala? Ó, que tem por objetivo a valorização da cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando, portanto, o pensamento e os ideais de importantes intelectuais negros brasileiros. A cultura, a música, a dança e religiões de matrizes africanas. Portanto, assim, nós estamos no curso de formação de professores. Quando vocês forem atuar em sala, é extremamente importante vocês terem a concepção de que os professores exercem papel importante no processo de luta contra o preconceito e a discriminação racial no Brasil. Por mais que a gente vai falando, por mais que nós vamos dialogando, falando do preconceito que não pode existir, tentando desmistificar, ainda ele faz presente na nossa cultura. E o que assim, ele está tão embutido, tão latente ainda, por mais que nós discutimos e falamos, ele é latente todo o tempo da nossa sociedade, que é extremamente de discutir e trazer para nosso ambiente escolar a questão da cultura afro. Vamos tomar, por exemplo, os livros da literatura. A nossa literatura infantil, né, ela é muito pautada nos contos de fadas, na princesa, naquela concepção da boneca dos olhos azuis, da pele branca, linda, do cabelo claro. Sim, vocês têm já viram alguma princesa negra? É pouco, não tem. Não está dentro do contexto infantil. Esses dias eu perguntei para uma aluna, trazer um exemplo para vocês, e eu perguntei para ela o que era necessário para ser uma princesa. Qual foi o relato dessa criança? Essa criança me relatou exatamente, ser branco do olho azul.
Então, o que a gente precisa trazer? Precisamos trazer mais essa lei para dentro da escola. Embora ela seja obrigatória, ela está, assim, escassa dentro do ambiente escolar. Não se vê, não se faz, a literatura nossa já falha nesse quesito. Vamos para mais próximo. Tá. Aí vamos colocar a lei em prática. Qual que é a sugestão que eu trago para vocês? Estamos dentro da sala de aula. Vamos começar então a nossa aula trazendo abordagens de livros históricos, livros da literatura, que enaltecem e trazem essa abordagem da cultura afro. Aí eu trouxe um para vocês de exemplo. Esse livro, ele traz a cultura afro, a questão de alimento, dança, geografia, história. Então, assim, é uma sugestão de como vocês podem estar trazendo essa abordagem para dentro de sala de aula. Eu vou passar o livro, vocês vão, cada um vai observando. Sim, quais são as possibilidades de abordagem, pessoal? Contexto histórico, aí o livro, ele já vai auxiliar. Contribuição para a nossa sociedade, romper com o padrão de beleza ideal, literatura das princesas, olhos claros, pele branca, o preconceito racial, o preconceito religioso, que ainda é muito discutido, né? Há uma intolerância muito grande por parte das outras religiões e por parte da sociedade. A cultura, a fauna, a flora, a vestimenta, tá? O que a gente tem que pensar? A Lei 10.639, ela já tem um tempo na legislação, nas diretrizes. Entretanto, ela foi uma lei que ela entrou e a partir dessa lei entra o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Só que tem uma coisa, se a lei é obrigatória, por que a gente não vai lembrar no dia 20 de novembro? E os outros 364 dias do ano? Onde que nós colocamos em prática? Então, assim, o que eu trago para vocês pensarem, questionarem? O professor, ele tem recebido amparo teórico-metodológico durante a formação para trabalhar os conteúdos? Porque, assim, a gente trabalha, nós estudamos, vamos nos aperfeiçoando. Mas essa lei, por exemplo, eu perguntei para vocês e ninguém conhecia, poucos conheciam. Sim, será que ela está fazendo parte do nosso currículo? Será que ela está embutida? Será que a gente tem propriedade para estar falando dela? Outra questão, existe receio por parte da escola, e professor e comunidade para trabalhar? O que vocês acham? Vinícius, o que você acha? Não? E o nosso aluno Paulo, o que o senhor acha? Existe receio por parte da escola, professor e comunidade escolar para trabalhar a Lei 10.639? Você acha que os professores têm receio? Bom, esse receio acaba sendo uma certa forma de racismo? Exatamente, é o próprio racismo, porque a pessoa não sabe lidar. Às vezes a pessoa acaba sendo preconceituosa, entendeu? Por fim, pessoal, de fato, a escola tem cumprido a Lei 10.639? Não, né? Não tem cumprido. Sim, poucas. É mais quando chega na data de 20 de novembro, que aí faz toda uma mobilização escolar. E aí... Sim. Sim. Se mostra muito a figura do... Assim, a gente pode ver pela questão da geografia. Quando a gente vê uma coisa assim, uma imagem da África, o que vocês vão imaginar? Um pobre, uma criança passando fome, entendeu? É muito do senso comum, é muito do estigma. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Assim, na próxima aula, eu gostaria que vocês trouxessem algum tipo, assim, fizessem uma leitura prévia da Lei 11.645, que vai ser essa lei que nós vamos trabalhar na próxima aula. Eu vou estar passando para vocês a ementa da disciplina e o próximo
cronograma do próximo encontro, certo? Sim, alguma dúvida? Tudo claro? Então tá bom, obrigada.